Estava bem movimentada Arapiraca. É comum, né? Nessa época, quando é véspera assim, de feriado, assim, geralmente tem muito movimento, né, em Arapiraca. E aí a gente ficou aqui no artigo 80, né? As vedações que temos no orçamento, né? O item 1. Início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária. A administração pública funciona pelo princípio da legalidade. Então, se o programa ou o projeto não consta na lei orçamentária, ele não pode ser executado. Acho que isso já está claro, né? Ninguém vai errar uma questão que afirme que um programa ou um projeto foi iniciado sem constar na lei orçamentária, sem constar no plano plurianual, sem constar na lei de diretriz orçamentária. Se não pertence ao orçamento, não pode ser executado. Não pode se fazer nenhum programa, nenhum projeto, nenhuma obra, nada, 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 nada que não conste no orçamento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem foi entrando agora, boa noite. É, Alguém perguntou, deixa eu olhar. Qual o conteúdo? Se referindo à lei orgânica, a lei orgânica tem previsão no edital para cair em todos os cargos. Todos os cargos. Faz parte do conhecimento geral. Lei orgânica, história de Lagoa da Canoa, geografia de Lagoa da Canoa, atualidades, tudo isso está no conhecimento geral. Conhecimentos gerais. Então, vai cair alguma coisa de lei orgânica? Vai. Em níveis diferentes. Vai cair para cargo de motorista. Vai. O cargo de motorista é nível fundamental. Aí o nível fundamental vai ter noção, vai ter aquela coisa básica, mas vai ter. Você vai ter que saber algumas informações. Pode ser que caia uma questão mais elaborada, mais, mais ou menos, né? Ou mais fácil, né? Porque nível fundamental a questão é mais simples, mas tem previsão sim para cair lei orgânica em todos os cargos. Superior, médio ou fundamental vai cair lei orgânica. Como que vai cair história do Lagoa da Canoa, como vai cair geografia, né? E isso a gente vem batendo nisso já desde o início em si. E quando se refere ao orçamento, a gente não pode esquecer. Se não tiver previsão no orçamento, na lei orçamentária, ou no plano plurianual, ou na lei de diretriz orçamentária, que são as três leis que trabalham em conjunto, o assunto é orçamento público, se não consta, não, não vai, não vai não vai poder ser usado esse dinheiro com essa obra, com esse serviço, com esse projeto, sem haver previsão no orçamento. É sempre o orçamento é quem determina a ação governamental. O executivo vai executar, vai fazer um programa, vai fazer um projeto, mas tem que constar no orçamento do ano anterior para poder ser executado. Em termos práticos, o Canoa Cursos é um projeto, faz parte de um projeto da educação para ofertar um preparatório social para o Enem e para concursos. A gente está tendo aula do Prepara esse ano, porque no orçamento do ano passado constou que a educação, a prefeitura iria investir uma parte do seu orçamento para custear essas despesas. Se não estivesse presente, o Canoa Cursos não estivesse presente no orçamento, não poderia, Tainá não poderia pagar professores, não poderia ter o projeto, porque não constava no orçamento. Simples assim. Se não pertence ao orçamento, não pode ser gasto dinheiro público com essa despesa, né? É,
Não caindo matemática tá bom, né, Fábio? Complô com a matemática, tá vendo, Marcelo? Tá vendo? Que covardia isso com a coitada da matemática. Era para ser só português, não, da prova toda, a verdade é essa. Verdade, né? Verdade. Aí o 2, realização de despesa, realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Realizar uma despesa acima do orçamento também não pode. Não pode. É o orçamento de casa. Vamos colocar no orçamento de casa. A gente recebe o salário, tem as despesas. Se você, se você, se você acabar gastando mais do que você arrecada, o que que acontece? Você vai entrar no vermelho, né? Só que em termos orçamentários, em termos de gestão pública, em termos de administração pública, se a administração pública gastar acima do que está previsto no orçamento, tá, é proibido. Não pode. Só pode gastar até o limite do orçamento. Não pode ser gasto mais dinheiro do que estava previsto no orçamento. É isso que o item 2 nos diz. Também não pode realizar operações de crédito que excedam o montante reservado para despesa de capital. Despesa de capital é despesa de material de longo prazo, de longa duração. Custeio é manutenção. Capital é despesa que dure. Por exemplo, um veículo, um automóvel é capital, um terreno é capital, um prédio público, uma escola construída é despesa de capital, entendeu? Já os funcionários para manter a escola que foi construída, despesa de custeio, é manutenção do serviço. Mas para gerar patrimônio, o que vai aumentar o patrimônio público é despesa de capital. É a despesa de capital. O que vai manter o serviço é despesa de custeio, né? Custeio, o custo da manutenção. Significa, o custeio significa a manutenção daquele serviço. É a escola, é o PSF, é o programa da assistência social, todos os serviços que o município oferecem, a manutenção desses serviços é chamado de custeio. Já aquele recurso que é usado para ampliar aquele serviço, que vai gerar um patrimônio público para o município, é chamado de despesa de capital. Aí tem o orçamento, ele é separado com um recurso disponível para capital, para investimento, com o recurso disponível para custeio, para manutenção. Se gerar um crédito suplementar, um crédito adicional que seja superior à despesa de capital, também é proibido. É proibido fazer isso. A exceção é quando há a implementação de créditos suplementares, especiais, específicos, aprovados pelo Legislativo, né, pela Câmara, com maioria absoluta. Por exemplo, vamos supor aqui uma situação e a prefeita Tainá receba um recurso do governo federal que ela não estava previsto, que ela não sabia que esse dinheiro iria chegar. Aí esse dinheiro, vamos dizer, para um projeto específico. Vamos dizer que seja um recurso para fazer o Festival da Mandioca, Festival da Farinha, lá na Mata Limpa, né? Vamos dizer que um recurso chegue para fazer o Festival da Farinha, só que não tinha essa previsão orçamentária em si, né? Que iria ter esse recurso, não estava previsto. Mas aí o recurso chegou. Aí ela pode gastar e fazer o festival? Não, sem antes passar pela Câmara um projeto de lei que a Câmara autorize esse crédito entrar como crédito suplementar
ao orçamento, né? Vai complementar o orçamento e aí vai poder ser executado, né? Mas isso é uma exceção. Em regra o recurso chegou, tem que estar constando no orçamento aquela previsão. Não constou, aí tem que mandar para a Câmara uma suplementação, é uma lei que vai suplementar, vai complementar o orçamento. E assim vai poder ser usado, depois que a Câmara aprovar, né? É proibido também vinculação de receita de impostos, órgão, fundo, despesas, ressalvados aqueles que já vêm previstos pela Constituição. Quais são os fundos, a vinculação de receita que é vinculada a fundos específicos? Fundo da Educação é um exemplo. O Fundeb a lei do Fundeb, que você vai olhar, a lei do Fundeb, ela pega o IPI, o IPVA, o ICMS, todos os impostos que são estaduais, municipais e federais, que vai para a União, e a União vai repassar, retransmitir para os municípios, aí ela vai pegar uma fatia do IPI, uma fatia do ICMS, uma fatia de todos os impostos federais, o imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, todos os impostos, ela vai pegar uma fatia daqueles impostos do conjunto, né? E aí, essa parte é obrigatória a ser gasto na educação. Por quê? Porque está vinculando um percentual do IPI, um percentual do imposto de renda, um percentual de todos os impostos que a União arrecada para ser utilizado na manutenção da educação. Isso é um tipo de vinculação que é permitida. Mas o município, por exemplo, o município não pode pegar aqui, vamos dizer, o IPTU do município. Dizer que todo mundo pague o IPTU, gere uma receita bacana, mas aí vai dizer, o município, todo o IPTU do município pode ser vinculado e só ser usado para tapar buraco, para consertar estrada, para consertar rua. Ele pode fazer isso? Não, não pode vincular. Não pode ser vinculado. É como as pessoas dizem, o IPVA, a gente paga tão caro o IPVA e as pistas estão cheias de buraco e tal e tal. Era para ser gasto esse dinheiro do IPVA todo nas estradas, no licenciamento, tudo. Não é assim que funciona. O IPVA não pode, o governo do estado não pode destinar só para uma coisa. O IPVA pode ser gasto com vários serviços, vários projetos, programas do governo do estado, mas não necessariamente somente estrada, manutenção de estrada. Não é assim. Por quê? Justamente porque não pode vincular o tributo a um serviço. Não pode vincular o tributo a um serviço. Os tributos são arrecadados e são geridos de acordo com a necessidade. Às vezes a estrada está ruim, mas há uma necessidade maior de se investir na saúde, que a saúde está precisando de investimento. Aí o Estado tem o dinheiro do IPVA, mas não pode gastar na saúde? Não, pode sim, porque o imposto do IPVA é arrecadado e o Estado vai repassar a parte dos municípios e vai usar o restante, o excedente, da maneira que o Executivo estadual definir. A mesma coisa é a questão do IPTU aqui. O IPTU é arrecadado e o município, o executivo, vai definir aonde o recurso vai ser gasto. Pode ser gasto na educação, pode ser gasto na saúde, pode ser gasto na assistência, pode ser gasto nas estradas, mas não pode ser específico de uma coisa só. Vai ser todo gasto para consertar a estrada. Não, não pode. Essa vinculação é proibida. O montante vai estar lá e vai sempre o critério da prioridade do executivo. É aquela coisa, a gente tem situações no município que precisam ser sanadas, precisam ser resolvidas. Se o dinheiro que está disponível para resolver é o do IPTU, vai ser gasto do IPTU para resolver. Não necessariamente aquele dinheiro vai ser único, exclusivamente usado em uma única coisa.
né? Uma única definição. As pessoas dizem IPTU é imposto da cidade, então é para manutenção das ruas, é para isso, é para aquilo, com relação somente à cidade. Não. O IPTU pode ser usado na saúde, pode ser usado na assistência social, pode ser usado na educação, pode ser usado no esporte, justamente porque o inciso 4 aqui, esse parágrafo 4 aqui, ele proíbe a vinculação de receita de impostos a órgãos ou despesa específica. É proibida essa vinculação. Aqui nós temos a questãozinha 79. O orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo municipal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições, melhorias, entre outros. Sobre esse tema, considere as assertivas abaixo, assinalando como V para verdadeiras e F para falsas. O orçamento público estima tanto as despesas que o governo espera arrecadar, quanto fixa as despesas a serem efetuadas com o dinheiro. Item 1. Verdadeiro ou falso? Item 1. O orçamento público estima a receita. Por que não determina a receita? Porque a receita ela é variável. A receita ela é variável. Por quê? Porque depende de arrecadação, depende de repasse do governo federal, do governo estadual. Agora, recentemente, teve um problema sério nos hospitais da região, que os hospitais da região afirmaram que o governo do estado não estava repassando o recurso que eles tinham, que o governo do estado tinha que repassar para os hospitais. Há uma polêmica, os hospitais pararam de operar, aquela polêmica toda, né? O que acontece? O recurso estava previsto para ser distribuído para os hospitais. Só que, por um motivo ou outro, o governo do estado não teve como repassar no tempo. Então, a receita estava estimada. Estimada, você faz uma previsão de quanto vai entrar, mas se vai entrar aquela totalidade, é relativo. Depende do repasse, depende da arrecadação, né? Tem N fatores. Já a despesa, ela pode ser fixada. Por que a despesa pode ser fixada? Porque você vai ter quantas escolas você vai ter para manutenção? Cada escola tem um tamanho, tem quantas salas de aula, tem quantos alunos, vai precisar de quantos professores, vai precisar de quantas merendeiras, vai precisar de quantos porteiros, vai precisar de quantas pessoas para trabalhar na limpeza, quantas pessoas para trabalhar na secretaria, quantos diretores. Você tem como definir que aquela escola, o custo de manutenção dela vai ser determinado, não vai? Você vai saber quanto exatamente vai precisar para manter aquele serviço. Assim é no posto de saúde, assim é a guarda municipal. O executivo sempre vai saber quantos servidores vão precisar, quanto de material vai precisar ser usado naquele ano. Então, a despesa você consegue fixar. Já a receita não depende do executivo. A receita depende do repasse dos outros órgãos, o federal, a União e o estadual, né? Depende também da arrecadação municipal, dos tributos municipais. Por exemplo, o IPTU. O IPTU, se você for todo ano e procurar a prefeitura para pagar o seu IPTU, vai estar lá, você vai receber o seu boletozinho e você vai pagar. Mas não há aquela cobrança do IPTU. Né? O IPTU não chega na sua casa se você não procurar. Você não pagou. O município pode ser que 10 pessoas vão lá e paguem o IPTU e as demais não. Então, ele tem como fixar e definir quanto é que vai entrar de recurso do IPTU no município? Não tem, porque depende de pagamento do contribuinte.
O contribuinte pode pagar, como o contribuinte pode não pagar. Então, que fique claro, a receita não há possibilidade de você determinar quanto vai ser arrecadado. A receita. Já a despesa há, porque a despesa você vai medir quanto é que vai custar a manutenção do serviço que o município oferece. Aí você vai saber, um PSF tem quantas equipes de saúde da família? Quantos agentes de saúde trabalham naquele PSF? Quantos médicos de saúde da família vão precisar? Quantos enfermeiros? Quantos assistentes sociais? Quantas pessoas vão trabalhar na limpeza? Quantas pessoas vão trabalhar na Copa, na segurança do PSF? Na recepção, você prevê e sabe que para manter aquele PSF, você vai ter X funcionários, você vai gastar X valor em material para oferecer o serviço. Dentista, o dentista vai ter o quê? É só a cadeira? Não. Tem o equipamento, que é a cadeira, que tem que estar em ordem, mas vai precisar dos insumos, né? Dos remédios, da anestesia, das ferramentas, dos instrumentos serem esterilizados, né? Tem que ter um setor de estufa, né? De esterilização dentro do PSF, para funcionar, não só para o dentista, mas para funcionar também para esterilizar todos os instrumentos que são usados para fazer curativo, por exemplo, né? E isso aí você tem como definir, porque você sabe que para manter aquele serviço você vai precisar, vai precisar de ter uma despesa, vai precisar fazer uma despesa que você tem como prever. Já A, a receita não, a receita depende de N fatores, né? Então, o item 1 aqui está verdadeiro, né? É verdadeiro, né? O item 2, uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo, o que contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público através do portal da transparência do governo municipal. Uma vez que o orçamento detalha as despesas. O orçamento detalha as despesas, positivo? Detalha. Está lá quanto o município pretende gastar na manutenção da educação, quanto o município pretende gastar na manutenção da saúde, quanto o município pretende gastar na manutenção das estradas. Está lá. No orçamento vai ter essas informações. Com isso, dá para qualquer pessoa que lê o orçamento, dá para fiscalizar o município? Dá. Sim, positivo, né? Dá para você auxiliar, o orçamento auxilia você a fiscalizar o município. E aí, o que ele diz mais? Contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público através do portal da transparência do governo municipal. Existe o portal da transparência do governo municipal? Existe na prefeitura, né? Eu acho. Existe o site, o portal da transparência, o site da prefeitura tem um item lá do portal da transparência. É uma realidade. Você pode acompanhar a execução das despesas e ver se o orçamento está sendo respeitado, quais são as prioridades do executivo, você vai analisar e vai perceber, né? Então, o item 2 está verdadeiro também, né? E aí a gente já acha a nossa resposta, né? Só pode ser letra B, né? Que primeiro, verdade, falso, C, verdade, falso, D, falso, verdade, falso, falso. Só pode ser a letra D. Licença, ô Nando, essa primeira eu errei ela porque falou quanto é fixa, por causa do nome fixa. Aí depois que eu lembrei que por conta, a despesa é fixa por conta do plano plurianual, né? E do orçamento, que só pode custar aquilo, né? Aquele total. Exatamente, é porque vocês têm como prever exatamente quanto vai ser necessário para manter os serviços que o município
que o município oferece de acordo com aquilo que foi planejado no plano plurianual, que está na lei diretriz e que está na lei orçamentária. Aí depois eu me liguei. Exatamente. Agora, a receita não, porque a receita depende do repasse, depende da arrecadação, né? E aí varia, né? Pode ser que o município faça uma previsão de receber e todo o dinheiro que foi previsto ele entre na sua integralidade, como pode entrar menos, pode entrar mais, né? Que depende muito dessa questão. Oi, eu não entendi, cortou. O município pode arrecadar essa receita aí? O município pode arrecadar porque o município tem o IPTU, tem o imposto sobre serviços, né, o ISS, o município tem a contribuição do... Deixa eu ajeitar aqui o carregador. O município tem a contribuição de iluminação pública. A arrecadação do município. A iluminação pública, Marcela, exatamente. A arrecadação do município, né? A iluminação pública também é uma contribuição que entra no orçamento do município, né? Ela é direcionada ao consórcio de iluminação pública, que tem o consórcio de iluminação pública. Nós temos 2 consórcios funcionando aqui. O de limpeza, que é com relação ao aterro sanitário, lá da cidade de Craíbas, que o município trabalha junto, né? E o de iluminação pública, né? Que é essa manutenção, essas luzes de LED, né? É todo pago essa questão com a contribuição de iluminação pública, né? Todo o investimento que está sendo feito com relação à iluminação pública é dinheiro da contribuição de iluminação pública. Pode falar, Marcelo. Como você falou antes, né, o dinheiro da iluminação pública não é só apenas destinado para Não, manutenção, também né? não é só nesse, não é amarrado, não é vinculado, não é obrigatório. O recurso é utilizado para esse fim, mas pode ser utilizado em outras coisas também. Tá certo. Ele não é vinculado, não é uma situação assim que tem que ser feito só gasto com aquilo, que é diferente a vinculação da educação. O recurso da educação pega partes de impostos, do imposto federal, dos impostos arrecadados da União, do Estado e do município, e vem para o município com um único fim, investir na educação. Esse é o dinheiro do Fundeb, né? O dinheiro que entra no fundo da assistência também é para ser gasto na assistência. O dinheiro do SUS é para ser gasto no SUS, né? Na saúde. Esses fundos têm vinculação. Agora, essas outras contribuições, esses outros impostos não têm vinculação. A vinculação que vem é uma que vem determinada pelo fundo por lei federal, a lei do Fundeb, a lei do SUS, a lei do SUAS. Aí eles definem como é que vai ser transformado o fundo, de onde vem o fundo de educação. Ele vem de imposto A, imposto B, imposto C. Aí quanto percentual? Vem um percentual daquele imposto, um percentual daquele outro. Aí as arrecadações, repasse volta para o município, agora volta para o município para ser obrigatoriamente utilizado naquela finalidade. Esse é o recurso que chamam recurso tarimbado, recurso definindo o destino. Você não pode pegar o recurso da saúde, por exemplo, e consertar a estrada. Não pode. E se fizer isso, você está incorrendo em improbidade administrativa. Pode ter problema, pode ter processo. Você não pode usar o dinheiro da educação para você, por exemplo, gastar o dinheiro da educação para auxiliar o pagamento de uma cirurgia. Não pode fazer isso. Não pode. A cirurgia, o recurso vai ter que ser da saúde. Se for uma questão de média ou alta complexidade, aí tem que ver a ajuda do governo do estado, a ajuda do governo federal, essa questão da saúde é diferente
A saúde, o município, a obrigação é a atenção primária, né? Atenção básica. Aí a atenção secundária, que é média complexidade, e terciária, que é alta complexidade, e aí já tem a tripartição, né, de obrigações. O município ajuda, mas o Estado também tem que ajudar e a União também tem que ajudar naquele serviço. Por exemplo, uma questão de alta complexidade, o atendimento de hemodiálise. O atendimento de hemodiálise, o município tem condições de montar uma estrutura para ter um hospital para tratamento específico de hemodiálise? Não tem esse recurso. Mas o município recebe recurso que auxilia o transporte dos pacientes que necessitam desse serviço para os hospitais que oferecem esse serviço. Aí esses hospitais, eles recebem recurso do Estado para manutenção, eles recebem recurso do governo federal para auxiliar naquele tratamento, entendeu? Uma coisa ajuda a outra, né? Agora vamos ver aqui nessa nossa questão, a gente já sabe a resposta, já sabe que as duas últimas são falsas, mas vamos ver onde é que está o erro, né? O processo de elaboração do orçamento é relativamente fácil, uma vez que todas as informações estão no sistema integrado. Envolve as prioridades do município, uma cidade com mais de 18 mil habitantes. É fácil fazer um orçamento. O orçamento de casa, que é casa, que se você está ali com domínio, controle, tem poucas pessoas para atender a demanda da sua casa, não estourando 5 pessoas. Não é fácil. Agora imagine um orçamento de uma cidade que você precisa pensar na manutenção das estradas, na manutenção dos PSF, na manutenção das escolas, na assistência social, na distribuição de cestas básicas, por exemplo, no aluguel social, na questão das cirurgias no SUS, né? Aquilo que você tem que pode ser oferecido pelo SUS e aquilo que você necessita complementar. Você pega o orçamento e vê, é uma coisa fácil de se fazer? Relativamente, essa relativamente fácil deixa essa alternativa errada, né? E não é uma legislação fácil e não é fácil definir as prioridades. O executivo, hoje, na pessoa da prefeita Tainá, que está como chefe do executivo, ela tem que se desdobrar e pegar as informações de cada secretaria, de cada secretário ali que está auxiliando a sua administração e definir quais são as prioridades de acordo com aquela estimativa de receita, estimativa de dinheiro que vai entrar no município. Quais são as prioridades para atender o máximo de pessoas possível, né? Para atender, para tentar colocar todas as crianças nas escolas, para atender o máximo de pacientes que necessitem de atendimento à saúde. E aí vai ter que ir, como o dinheiro não é infinito, como o recurso ele acaba, vai ter que definir. Vamos dar prioridade ao atendimento às pessoas nesse período de verão agora por conta da dengue. Aí vamos ter que ter um recurso ali para a gente investir ali para auxiliar no tratamento das pessoas que, porventura, se forem infectadas pela dengue. Isso é uma escolha de acordo com a necessidade. Nós vivemos num país quente, na nossa região é uma região quente, e nessa época o mosquito da dengue está infestando, né? E aí você define isso no orçamento que vai precisar de recurso para auxiliar nesse serviço, vai precisar de recurso para você fazer campanhas de conscientização, você vai precisar de recurso para que as pessoas, aquele fumaceio, vamos dizer, se tiver uma epidemia, mesmo você vai precisar colocar fumaceio e tal. Isso tudo tem que estar lá previsto e escolhido pelo chefe do executivo como uma prioridade, porque o dinheiro não vai dar para atender todos os serviços que são necessários, né? E tem alguns que são
menos procurados do que outros. Aí esses que são menos procurados é colocado numa segunda prateleira ali. Esse aí é se o dinheiro der, a gente faz. Que é administrar o orçamento é exatamente isso. E aí quando a questão fala que, que tem facilidade em fazer o orçamento, não é verdadeiro. Né? Não é verdadeiro. E aqui na última, vamos ver aqui, a aprovação da lei do plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei de orçamentária anual é proposta pelo Poder Legislativo. Quem é que propõe as leis de orçamento? O Quem é que executivo. O o executivo. executivo é exclusivo do executivo. Não tem nada nada de legislativo. Legislativo apenas vota. Legislativo ele pode fazer emendas, mas ele não pode rejeitar, né? Então essa proposta pelo poder legislativo está deixando a alternativa errada, né? A, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual é proposta exclusiva do executivo. O legislativo apenas vai aprovar. Vai aprovar. Pode fazer emendas, pode ter ajuste, pode, mas não pode, né, rejeitar a proposta, né? O executivo não pode rejeitar a proposta na íntegra. Dúvidas, perguntas, gente? Questão 80. O orçamento público, segundo seu aspecto político, representa a autorização dada pelos representantes do povo para a realização do gasto público. O aspecto político. Quem é que autoriza, quem é que autoriza o uso, o orçamento? A Câmara, né? É o aspecto político, o processo legislativo. A Câmara vai discutir, vai debater e vai aprovar o orçamento. Quando o vereador aprova o orçamento, ele está autorizando o representante do povo. Quem é o representante do povo, né? Os vereadores e o executivo, né? Prefeito e vice-prefeito, né? Para a realização do gasto público. Quando é aprovado o orçamento, está autorizando o gasto público? Eu acho que sim. Sim, está. Quem define o gasto público é o orçamento ser aprovado. Quem é que aprova o orçamento? Os representantes do povo, os representantes da população. O executivo apresenta e os vereadores aprovam. Aprovando, no ano seguinte, o executivo está autorizado a executar, a gastar o recurso para manter a saúde, para manter a educação, para manter o esporte, para manter a assistência. E só pode gastar porque foi autorizado pelo orçamento, né? Uma coisa está condicionada à outra, deixando essa questão certa, né? Na questão 81 diz: o orçamento público é um contexto, um conceito em evolução. O orçamento evolui tendo passado de uma ferramenta de controle político sobre o poder executivo para um instrumento de administração pública. O orçamento evolui? Essa é a primeira pergunta, né? Eu vou. Ele evolui, né? Ele vai se modificando e anteriormente era apenas uma peça de fantasia. As pessoas apresentavam orçamento que iam construir estádio de futebol, ginásio de esporte, escolas, hospitais, e quando terminava o ano, aquele orçamento não foi realizado 10%, porque era apenas um, um papel para ter uma linguagem de que o município iria poder executar aquilo. Se tivesse o dinheiro, podia executar daquela forma. E ele foi evoluindo
E hoje a administração pública, hoje, ela é planejada e organizada para ter como seu alicerce, a sua base para a execução, para a administração, o orçamento. O orçamento hoje, ele é um instrumento do executivo para administrar. O cidadão, ele pode, através do orçamento, se organizar e, observando quanto recurso tem, o agricultor pode definir e se organizar para fornecer para a agricultura familiar, para o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, e a agricultura familiar da merenda, né, da merenda escolar, no mínimo 30%, mas pode ser mais, pode ser 100%. Se o município tiver todos os fornecedores de toda o cardápio necessário para atender os alunos da nossa rede, pode ser comprado todos, os 100% da merenda pode ser comprado aos agricultores familiares da nossa cidade. Isso é, se o agricultor conhece e sabe que vai ter, ele pode se preparar, investir, ter a documentação necessária, participar, ter o produto e fornecer e receber. Então, ele pode se organizar e pode se planejar para fornecer aquele alimento para o município. Como também o do PAA também. Ele vai saber quanto é que tem previsto e como é que vai funcionar e vai poder fornecer o seu trabalho, o produto do seu trabalho para o município. E assim é o empresário que trabalha com alimentação, restaurante, aquela buffet, né? Quem trabalha com buffet. O município tem uma previsão de gastar X milhões com buffet para os eventos do município. Aí as empresas podem se organizar para participarem da licitação e venderem para o município, né? Então, o orçamento, ele deixou de ser apenas um controle de contabilidade, um documento só de controle político, tinha um orçamento ali que foi aprovado para ser realmente um instrumento da administração pública, propriamente dito, né? Então, o orçamento evolui, ele saiu de um instrumento, de uma ferramenta apenas de controle político para um instrumento de administração pública, de auxiliar a administração pública. Ainda sobre o orçamento, é vetado a abertura de crédito suplementar ou especial sem autorização legislativa. O executivo, a prefeita Tainá, ela pode chegar e dizer, vou abrir aqui um crédito suplementar ou um crédito especial, que eu recebi um recurso do deputado Arthur Lira e eu vou abrir aqui esse crédito para eu poder executar um projeto. O projeto pode ser o mais perfeito possível. Vamos colocar, o projeto, esse crédito especial, chegou um recurso para cobertura 100% do saneamento básico do município. Cobertura, acabar com todas as fossas sépticas que existem, porque agora vai ser esgoto. Acabar com todo o esgoto a céu aberto. Ninguém mais vai ver o esgoto passando por cima da terra. Vai ter tudo pelas encanações, pelas tubulações embaixo. É uma coisa espetacular, magnífica, necessária, que toda cidade do Brasil precisa. Chegou esse recurso. A prefeita Tainá pode abrir esse crédito e usar esse dinheiro sem passar pela Câmara? Não. Tem que ir para a Câmara, projeto de lei, e a Câmara vai autorizar essa abertura do crédito. Mas não pode haver essa autorização, essa abertura sem ter a participação do Poder Legislativo. Não é? O item 6,
remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra sem autorização legislativa. Eu falei outro dia aqui, nas últimas aulas, que tinha um recurso necessário na cultura que não foi gasto totalmente e o esporte precisava complementar, porque o recurso que tinha destinado para a manutenção acabou e não tinha mais, mas estava sobrando esse da cultura. E aí pode fazer um remanejamento, uma mudança. O recurso daqui sai dessa rúbrica, que é da cultura, para ir para essa rúbrica, que é do esporte. É possível fazer isso? É. Agora, para fazer isso tem que ser com autorização legislativa. Para você fazer essas adequação no orçamento, um recurso que tinha previsão para gastar 1.000 na cultura, só foi gasto 700, ficou 300. E tinha um recurso aqui no esporte que tinha previsão de gastar 800 e gastou os 800. Só que a demanda do serviço, aumentou e precisaria de mais 200 para complementar esse serviço, a manutenção daquele serviço do esporte. Aí vai mandar o projeto de lei para a Câmara vai tirar essa rúbrica aqui da cultura e vai colocar no esporte, né, e vai autorizar essa mudança. Aí vai pegar 200 desse da cultura e vai colocar para complementar lá no esporte e concluir aquele serviço, aquele projeto. Mas isso não pode ser feito única e exclusivamente pelo executivo. Isso tem que ser proposto pelo executivo, mas feito, aprovado pelo legislativo. É vedado concessão de créditos ilimitados. Essa palavra, com relação ao orçamento, guardem ela. Se tiver que é permitido conceder créditos ilimitados, está errado. O dinheiro não, o Estado no sentido município, União e governo do Estado. O Estado brasileiro está definido nesses três entes: município, governo estadual e União. Eles não produzem, eles administram o produto do recurso que foi arrecadado através dos impostos. Foi arrecadado através dos impostos. E tem um limite. Arrecadação perfeita, todo mundo pagando todos os impostos, ninguém fazendo, deixando de cumprir com as suas obrigações tributárias. Todo mundo pagou seus impostos. Ainda assim, vai ter um limite de arrecadação, que é o máximo que vai ser administrado pela União. Não pode ser infinito. Não existe essa de dinheiro infinito. Às vezes as pessoas confundem e acham que a administração pública é um rio de dinheiro que não acaba nunca. Não é assim. Não é assim. A administração pública, ela não produz riqueza. Ela administra a riqueza que foi arrecadada através dos impostos. Vocês estão compreendendo a diferença? E a gente tem que guardar isso, porque pode ter uma pegadinha falando que crédito pode ser infinito, que pode ser ilimitado a concessão de crédito, né? E como é? É como se você desse um cheque em branco. Não, algum tempo atrás era comum usar cheque, né? Hoje nem tanto. Acho que nem existe mais cheque, eu acho. Nem sei se existe. Mas essa questão de ser um recurso infinito não existe, né? Não existe. Não, imposto a gente paga até quando a gente morre. Os nossos herdeiros pagam. Os nossos herdeiros sucessores pagam. A utilização sem autorização legislativa
de recurso do orçamento fiscal para suprir necessidade de déficit de empresas, fundações e fundos. Tudo, gente, se tiver afirmando que não é bem assim, não. Porque a máquina pública, a manutenção dela é cara, Marcelo. A manutenção da máquina pública é muito cara. Então, olhar os serviços que são oferecidos, se a gente for a observar, numa escola, o quanto é gasto para manter o serviço de educação, por exemplo, é muito dinheiro. Num hospital, quanto é gasto para manter o serviço de atendimento à saúde, também é muito recurso, muito recurso. Aí acaba que ninguém para de pagar imposto, mas o imposto é gasto, volta novamente para manutenção desses serviços, né? Aí, gente, se utilizar qualquer recurso sem autorização legislativa, é proibido. Se falar que pode ser feito alguma coisa no orçamento sem autorização legislativa, é proibido. Instituição de fundo de qualquer natureza sem autorização legislativa, de novo, essa palavrinha acompanha. Nada no orçamento pode ser feito sem antes passar pela Câmara de Vereadores. Tem que ter isso na mente, né? Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a inclusão no plano plurianual. Por exemplo, essa questão do saneamento, do exemplo que eu dei, chegou o recurso, vai suplementar. Aí não tinha previsão no orçamento, aí vai fazer uma suplementação, um crédito suplementar. Mas passa de um ano para outro a obra, aí passa de um ano para outro, vai ter que também ser suplementado no plano plurianual. Vai ter que ser colocado no plano plurianual. Que o orçamento, a gente sabe, a lei orçamentária e a lei de diretrizes, ela só tem validade de um ano. A lei de médio e longo prazo do orçamento é o plano plurianual, é aquele que prevê o orçamento, como vai ser gasto o orçamento nos 4 anos, né? Em 4 anos. Aí, se esse recurso do exemplo que eu dei do saneamento chegou no município, a prefeita Tainá manda para a Câmara, né, uma lei suplementar, um crédito suplementar, né, para usar esse recurso. Bacana, tal. Mas esse projeto, lá quando vai destrinchar, o pessoal da engenharia, do setor de obras, vai perceber que esse projeto ele vai ultrapassar o ano, vai passar de 24 para 25 para ser concluído. Aí o que é que tem que ser feito? Tem que ser atualizado o plano plurianual. Se não consta essa informação no plano plurianual, aí vai ter que ser atualizado também, suplementado esse crédito lá no plano plurianual, para poder dar cobertura ao executivo fazer e gastar esse recurso para oferecer aquele serviço, né, que seria o saneamento básico do município, né. Parágrafo 2º, os créditos especial e extraordinário terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, né, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Se um crédito especial ou extraordinário for chegar no município nos 4 últimos meses do ano, na lei já vai especificar que tenha execução no ano seguinte, aquele recurso, aquele crédito especial, aí vai estar lá definido na lei que vai passar para o ano seguinte, e aí a Câmara vai aceitar ou não, né? Aí incorpora, se aprovar, vai ser incorporado ao orçamento do exercício subsequente, né? Vai entrar na lei orçamentária que está sendo votada, né? A gente viu que é até 30 de setembro, né, que chega a lei orçamentária, né, na Câmara. Aí nos últimos 4 meses chegou esse crédito especial. Aí além de
aprovar esse crédito especial para aqueles 4 meses, se vai passar para o ano seguinte, vai ter que constar também na lei orçamentária que está sendo votada, né? É da atual e também passa para a subsequente. Cobertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes e as de calamidade pública. Crédito, falou em crédito especial, em crédito suplementar, é uma coisa que o recurso pode ter sido chegado de repente, não estava previsto, e aí ou precisou abrir um crédito suplementar porque a arrecadação foi maior do que a que imaginava-se. Mas quando fala em crédito extraordinário, está falando de calamidade. Falou em crédito extraordinário, está falando de situações que fogem do controle. 2021, o excesso de chuva. Todo mundo recorda que em 2021 as estradas acabaram-se, teve prejuízos financeiros de casas e imóveis que foram destruídos, arrastados pela chuva, né? E tudo isso ninguém imaginava que iria acontecer. E aí foi instalada situação de emergência e houve aprovação de créditos extraordinários do município para serem utilizados nessas demandas, né? Isso por quê? Porque falou em extraordinário, falou em situações imprevisíveis, em situações urgentes e em situações de calamidade. Guardem bem, extraordinário com situações que ninguém tinha capacidade de adivinhar, que ninguém tinha condições de resolver, porque não sabia o que ia acontecer. Aí são situações urgentes e situações de calamidade. A utilização de despesa com o pessoal ativo e inativo não pode ser superior a 70% do valor da receita líquida. 70%, gente, é o recurso do município todo. 100%. 70%, no máximo, 70% para ser gasto com despesas de pessoal, ativo e inativo. 30% para manutenção, né, dos serviços. Mas não pode ultrapassar de 70%. Se ultrapassar de 70%, vai ter algumas situações que precisam ser resolvidas. Eu acho que não é 82, né? É 82 mesmo. Tá, que era 83, mas é 83 mesmo. Acerca do orçamento público, assinala a alternativa incorreta. Plano de governo que fará previsão de todas as receitas e despesas ou ainda operação de crédito público. B. Fundamenta-se no princípio da publicidade e transparência, onde se pretende dar conhecimento público ao conteúdo orçamentário por meio de veículos oficiais. Princípio consagrado no artigo 37 da Constituição Federal. Elaborada e aprovada pelo Poder Legislativo. E D. Utilizada pelo governo para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos. Qual é a alternativa incorreta? Todo mundo já se ligou em qual é a incorreta? É, isso aí, guardado, né? O orçamento não é elaborado pelo Poder Legislativo, ele é elaborado pelo Executivo. É que bom, né, que vocês estão atentos e estão ligados, né? Significa dizer que assim, a gente, quando está dando aula presencial, a energia é outra, né? Acho que todo mundo que participou do aulão percebe essa energia ser diferente, né? Porque você está ali, olho no olho e tal. Ainda tivemos a contribuição do amigo Jairo, que auxiliou na live, né? Na gravação e na transmissão, né, da aula. Mas no online, às vezes a gente fala, e a gente fica, será que estão entendendo? Será que estão absorvendo alguma coisa? E aí, quando vocês já pegam no ar
essa afirmação, né, que a gente já falou hoje sobre isso, né? É bacana que a gente percebe que vocês estão compreendendo também, né, gente? Vamos parar aqui 20 minutinhos, a gente retorna daqui a pouquinho para nossa